Olá, olá, olá! Boa noite, meninas! E hoje uma aula especial, é a nossa quarta aula do workshop Carreira em Organização. É um prazer ter você aqui na nossa aula, na nossa quarta aula, uma aula super especial. E hoje com convidada muito especial também. E hoje, nessa quarta aula, a gente vai falar sobre um tema muito importante. Quando você quer ingressar na carreira como personal organizer, né? Muita gente vai estar fazendo uma transição de carreira. Então, para isso, para que esse momento dessa transição de carreira se torne um momento para você tranquilo, com segurança, com leveza, eu convidei uma especialista nessa área, uma das maiores gestoras de RH, consultora de RH do Brasil, ok? Que é a Joyce Vicente, meninas, fundadora do Carreira.você, Carreira em Movimento. Já vou sugerir para vocês seguir, ok? Carreira.você, a gente vai compartilhar aqui também. Olá, minha querida! Seja bem-vinda! Obrigada! Boa noite! Gratidão! Joyce, primeiramente, muito obrigada por aceitar o meu convite, fazer parte aqui dessa live, dessa super aula do nosso workshop Carreira em Organização. Viu? Um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu, é sempre muito gratificante estar aqui com essas suas alunas, com a galera animada, querendo aprender mais, querendo evoluir. Isso pra gente é muito importante. Verdade. Para a gente começar, por favor, quero que você conte um pouquinho para as meninas, um pouquinho sobre você, sobre a sua empresa, né? Essa empresa tão fantástica que está agora com um evento presencial, tem livro, enfim, vou deixar você contar um pouquinho para a gente. Legal, vou fazer um resumo, que é muita história, né? Senão a gente não ajuda e não responde as perguntas. Mas basicamente, gente, assim, eu vou falar hoje com vocês de um assunto que eu acabei me especializando porque eu fiz uma transição de carreira, né, na minha vida profissional. Eu trabalhei muitos anos na área de RH, em empresas nacionais, multinacionais, trabalhei desde 17 anos no mercado privado. E em algum momento algo começou a me incomodar, né, em relação à minha carreira, em relação ao futuro, o que eu poderia fazer com tudo aquilo que eu aprendi, com tudo aquilo que eu queria entregar para o mundo. E foi aí que eu comecei a buscar o que eu faria diferente com tudo aquilo que eu estava estudando, com tudo que eu gostava. E eu fiz uma transição e abri a Carreira em Movimento. Mas não foi fácil assim como vocês estão escutando, né? Porque o processo de transição de carreira nunca é simples, demanda muita estratégia, planejamento, que a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Então, a Carreira em Movimento, ela nasceu desse propósito de ajudar as pessoas a serem felizes profissionalmente. Eu recebia no RH muitas pessoas infelizes, insatisfeitas, pessoas reclamando do chefe, reclamando que ganhavam pouco, desmotivadas, e eu acabava orientando o que elas poderiam fazer, né? Então, a Carreira em Movimento nada mais né, do que o fruto dessa contribuição e dessa história profissional. Hoje a gente tem milhares de seguidores, centenas de alunos, de empresas que a gente atende, temos 7 anos, né, trabalhando esse propósito que virou método, que virou cursos, que virou mentoria, né, e que está aí e ajudando livro muita também, gente. Né, Joyce? Incrível. Livro. Eu sou coautora de 3 livros e esse ano, em janeiro, lancei o meu livro próprio, está ali atrás, ó, RH em Movimento, que é para profissionais de RH. Vocês estão vendo que eu trouxe uma convidada de peso aqui para ajudar cada uma de vocês que está pensando em fazer uma transição de carreira. A gente está com centenas de mulheres que, Joyce, a gente vê, né? Muita gente, às vezes, é professora, contadora, enfim, advogada. A gente tem uma série de profissões aqui dentro, mas que se vê muito perdida, né? Em como iniciar num novo negócio, um novo empreendimento. Então, a primeira pergunta que eu já queria fazer aqui para você, Joyce, é o seguinte: qual seria, então, a primeiríssima coisa que você sugere, que você orienta uma pessoa que quer fazer uma transição de carreira? Primeira coisa é saber por que você quer mudar, né? Transição nada mais é do que uma mudança. Transição de carreira é você fazer uma mudança profissional. E ao invés de você olhar para fora, tem que olhar primeiro para dentro. Então, o primeiro passo é olhar para você. O que te interessa, né? O que está te deixando insatisfeita na tua condição profissional atual? O que você busca na nova? Olhar para você, seus talentos, seus diferenciais, suas preferências. Porque a gente tem a tendência de olhar muito para fora, para o que o outro está fazendo. Eu tenho uma amiga que está ganhando muito dinheiro fazendo tal coisa, eu vou fazer isso também. Não é porque ela está se dando bem naquilo
que você vai se dar bem. Ou vice-versa. Boa. A carreira X, a área Y, não dá dinheiro mais hoje em dia. Não dá dinheiro para quem? Né? Então, a gente tem que olhar primeiro para a gente. Boa reflexão. Porque olhando para a gente vai conseguir encontrar no mercado possibilidade de desenvolver aquilo que a gente se interessa e tem potencial para fazer melhor, né? Tem talento. Perfeito. Olha só, meninas, recapitulando, olha o que a Joyce falou aqui, né? Primeiríssima coisa é você, então, ter uma clareza do porquê que você quer fazer uma transição de carreira. Porque tem muita gente, às vezes, só mudando de carreira, porque ali dá dinheiro, mas não entende que você primeiro precisa se analisar. Precisa, acho que até essa questão do autoconhecimento é fundamental nessa área, né? Nessa questão, Joyce, por você se autoconhecer, para você entender, poxa, será que eu tenho as habilidades necessárias? Será que, de fato, eu conheci quais são os pontos positivos e negativos daquilo que eu quero me inserir? Então, é bacana você ter essa clareza. Maravilha. E, Joyce, minha segunda pergunta, então, é o seguinte. Como eu posso, então, planejar a minha transição de carreira? Como as meninas podem planejar, né? Dar esse start, planejar a transição de carreira? Então, o primeiro passo a gente já falou, se conhecendo primeiro, para depois pesquisar. Então, são 2 pontos iniciais antes de chegar no planejamento. A maioria acha que a fórmula mágica é planejar. Eu vou botar no papel tudo que eu vou fazer. Ou então, vou pegar um planejamento pronto ali e vou seguir esse planejamento. Não, eu primeiro me conheço, sei o que me falta, o que eu já tenho, e vou olhar o mercado. Aí eu vou olhar o que o mercado espera dessas áreas que eu estou pretendendo atuar, ou dessa área que eu já sei que eu quero trabalhar. Então, quando eu olho o que o mercado está pedindo, eu vou juntar com aquilo que eu já vi sobre mim, aí sim eu vou conseguir fazer um planejamento. Né? Perfeito. E dentro desse planejamento aí, na prática, né? O que pode entrar? Planejamento financeiro, de rotina, o que você orienta? Você tem que planejar como se você estivesse montando uma empresa. Né? Eu falo aqui na mentoria que eu trabalho com consultores, que não tem diferença nenhuma você planejar um negócio de você planejar a sua carreira. Você precisa listar, né, os seus pontos fortes, seus pontos fracos e o que você vai precisar investir. E isso envolve cursos, né, envolve capacitação técnica e envolve também recursos, materiais que você vai ter que ter. Então, a parte financeira é muito importante. Mas eu digo sempre, Carla, que se você desenvolve primeiro a parte pessoal, se isso está bem organizado, você já vai mapear financeiro e aquilo vai fluir naturalmente. Você vai entendendo sem ansiedade qual é o primeiro passo, qual é o segundo, e com foco. Né? Porque o grande problema da transição é a falta de foco. Verdade. Olha só, quantas coisas a Joyce está compartilhando aqui, meninas. Então, e por falar em organização, né? A gente está aqui num perfil de organização. Até para você fazer uma transição de carreira é super necessário, então, organização. A Joyce está mostrando aqui, né? Que você vai precisar se organizar, reorganizar, na verdade, na sua rotina, fazer uma organização ali financeira. Né? E eu vejo, Joyce, que assim, é muito bacana quando muitas alunas elas fazem esse planejamento da transição de carreira. Só que elas não têm aquele susto assim, vou sair de tal coisa para entrar em tal coisa sem um pouco de organização. Na verdade, eu vejo muitas alunas fazendo isso de uma forma gradual. Você acha isso bacana? Porque assim, ela até tem ali, vamos supor, a sua outra fonte de renda, o seu outro emprego, mas ela não necessariamente precisa sair de de uma forma muito brusca para iniciar outro. Ela pode fazer isso de forma gradual. O negócio de personal organizer permite, inclusive, isso. E ela pode fazer dessa forma. E isso é um ponto muito importante, Carla. Muitas pessoas acham que ou é uma coisa ou é outra. Se eu estou aqui numa empresa, eu não posso ser um personal organizer e trabalhar por conta própria. Por que não? A gente tem um conceito hoje de carreiras múltiplas. Então, as pesquisas fala um pouquinho mais pra gente sobre isso. As pesquisas sobre o futuro do trabalho, que já chegou, o futuro já está aí, mostram vários dados interessantes do nosso perfil, que vai ser necessário, o perfil do profissional. E falando de carreira, mostra que, pelo menos, a gente vai ter, em média, 5 carreiras até 2030. Olha só. Olha só. Diz que nós, né, profissionais, teremos, em média, 5 carreiras. E a gente já vê isso na prática, é só a gente prestar atenção. A pessoa que tem uma lojinha de alguma coisa, né, ou que vende alguma coisa no trabalho para complementar a renda, ou que trabalha como professor, né, fazendo algum tipo de assessoria. Mesma coisa, personal organizer. Você pode tratar isso como um plano B ou como uma segunda carreira que você vai ter. E tudo bem. Você pode trabalhar no final de semana, nas suas horas livres. Tem gente que é funcionário público, trabalha 4, 5 horas, ou é professor
você vai encontrar no seu planejamento uma forma de colocar o seu plano, o seu objetivo, o seu sonho em prática. Perfeito. A gente está colocando aqui que, inclusive, a profissão de personal organizer, você pode fazer essa transição de carreira de forma gradual, em que você vai inserir aquilo ali. E ela falou também sobre esse conceito de múltiplas carreiras, né, Joyce? Que já muita gente vivencia isso. E é muito bacana, porque você às vezes está desenvolvendo algo, mas durante a semana. Mas aí aos finais de semana você inclui aquela outra profissão, que inicialmente ela pode até ser encarada como um plano B, mas que aos pouquinhos, quanto mais você for se dedicando, se especializando, né, e crescendo, pode se tornar tranquilamente o seu plano A. Né? E fora outras coisas, dentro de um próprio negócio, você pode desenvolver outros braços, né? Como a Joyce falou. E gerar essas múltiplas carreiras também, múltiplas fontes de renda, né? Sim, o nosso mundo atual é diverso. A gente tem que estar aberto para tudo que aparece, para as possibilidades. É por isso que o primeiro passo é você conhecer bem você mesmo. As suas necessidades, os seus sonhos, os seus objetivos, os seus talentos, os seus diferenciais. Porque eu falo muito aqui com os alunos no dia a dia, Carla, tudo vai mudar. Né? E a gente precisa se adaptar. E qual é a melhor forma, é a forma mais rápida de a gente se adaptar? Se conhecendo. Quantas carreiras não existem mais? Lá atrás a gente fazia curso de datilografia, curso de informática, tinha várias outras profissões que hoje não existem mais. E aí aquelas pessoas, se não se conheciam naquela época que acabou, né, a carreira, como é que elas iam se adaptar em outra? O mundo muda e a gente vai se adaptando. Então, a gente tem que estar aberto para o novo. Inclusive, é um ponto muito importante aí para esse profissional do futuro. Verdade. Isso em qualquer área, tá, pessoal? A gente está aqui falando para futuras personal organizers, mas isso se aplica a qualquer área. Maravilha. E, Joyce, já entrando aqui numa questão, a gente está falando muito sobre o que fazer. Mas agora eu quero entrar numa pegada do que não fazer. Então, a minha pergunta é o seguinte. Quais os maiores erros de quem pretende mudar de profissão? A gente já falou de um deles, olhar mais para fora do que para dentro. Então, olhar a grama do vizinho, que é sempre mais verde. Ah, mas porque fulano está fazendo tal coisa, eu vou fazer. Ou então, ao contrário, fulano fez e não deu certo, isso não funciona, não vai funcionar para mim. Então, olhar primeiro para você. Então, esse é um grande erro que eu vejo nos profissionais que a gente acompanha de transição. O segundo ponto, não ter método. Né? Não pesquisar, não entender as necessidades do mercado, não ter conhecimento técnico e não ter um mentor. Então, se eu for resumir, são 3 pontos. Então, você está aí, por exemplo, como especialista na área, como mentora, né? Então, se eu tivesse fazendo mostrando o caminho, isso, ou me reconhecendo, né? Me planejando para trabalhar como personal organizer, eu não ia pensar 2 vezes. Por que eu não vou seguir a Carla, vou fazer um curso dela, se eu estou percebendo que ela tem todo o conhecimento que eu preciso para me apoiar? Então, se a gente quer chegar mais rápido, a gente precisa ter com a gente pessoas que já seguiram aquele caminho. Esse é um ponto crucial para a gente fazer transição e não só transição, ter sucesso na transição. Porque a maioria desiste no meio do caminho porque começa a perceber que é difícil ou que está se sentindo sozinho, perde foco. Então, acho que se a gente for resumir, Carla, são esses 3 erros principais. É você não se conhecer. Repete aí pra gente os 3 erros, Joyce. Bom, não se conhecer, olhar mais para fora do que para dentro, né? Não tá vendo as suas necessidades, as suas prioridades. Não pesquisar o mercado, porque se você não pesquisa, você não consegue planejar bem. E não ter um mentor, uma pessoa que já seguiu essa trajetória, que tem um conhecimento que vai acelerar a sua transição. Perfeito. Uau, muito bom. Olha só, meninas, dicas preciosas que a Joyce está compartilhando aqui. E é muito bacana essa questão que você falou também sobre pesquisar o mercado, né? Porque às vezes a gente pensa assim, se eu ver só pelo Instagram, as pessoas vão... Tem muita gente só falando dos pontos positivos, né? Mas existem desafios. Qualquer profissão, qualquer negócio, se for empreender, existem desafios. E é bacana você, realmente, aqui, por exemplo, eu sempre gosto de trazer conteúdos mostrando também alguns desafios, coisas que você vai precisar, habilidades e competências que você vai precisar desenvolver, né? E ver se você se identifica com aquilo, se você realmente quer desenvolver isso em você. Porque é totalmente possível, ainda que você não tenha, né, certas habilidades e competências super necessárias, mas entender que elas podem ser desenvolvidas. Se você estiver aberta, né, a ter uma mentora que possa te ajudar nisso, você se mostrar uma pessoa ensinável, né? Algo que hoje em dia é tão buscado, né? Pessoas ensináveis. Por quê?
Porque uma vez que você viu que consegue desenvolver, se coloca aberta a desenvolver essas habilidades e competências, tá aí, tá entrando já na jornada do sucesso, concorda, Joyce? É isso mesmo. E a gente tem várias histórias aqui de alunos, você com certeza deve ter também para contar, né, de que não tinham nenhuma percepção do mercado, não se conheciam, estavam completamente frustrados, desmotivados. E quando começaram a seguir essa jornada com o teu apoio, com certeza foi muito mais rápido. Tem gente que me pergunta, mas é só quem tem mais experiência, ou quem tem isso, quem tem aquilo. Gente, facilidade em todos os casos. Facilidade X, Y, né? Não tem, não se coloque essas crenças, já são coisas que te impedem de seguir. Limitações. Não se limite, né? Entende o que está faltando e o que você já tem. Por isso, se conhecer e pesquisar, porque você vai levantar ali ameaças, né, fraquezas, oportunidades, facilidades que você tem. Depois disso, você vai planejar. E aí você vai olhar o que falta e vai encontrar cursos, pessoas, né, um mentor, uma mentora como a Carla, que vai poder acelerar esse seu planejamento, essa transição, né? Perfeito. Maravilha, Joyce. Joyce, e agora responde para mim. O que a gente deve priorizar, então, ao escolher outra profissão? O que você orienta? Perceber o que aquilo dali vai de encontro com seus objetivos. Uau. Então, não olhar a profissão só porque fulano disse que é bom ou porque as pesquisas mostram que pagam mais. Eu trabalho muito ali com um profissional de RH, então eu posso falar da carreira de RH e você fala e depois dá um pitaco da área de personal organizer. Mas aqui no RH, por exemplo, tem gente que me pergunta, Joyce, então, se eu estou começando, eu tenho que começar pela área de remuneração, porque é a área que paga mais? Eu falo, mas você gosta de trabalhar com cálculo, de trabalhar com planilha? Ah, não, eu gosto de trabalhar com as pessoas. Eu falei, então você tem que escolher treinamento, recrutamento, outra coisa. Então, olha só como você pode errar se você estiver olhando só para o salário. Então, a gente tem que se preocupar em entender aquilo que a gente se interessa, aquilo que a gente se identifica, pesquisar, olhar e ver a sinergia dentro dessas coisas, para você planejar e seguir em frente, né? Perfeito. Aquilo que você se identifica, né? Olha que dica preciosa, gente, que a Joyce está compartilhando. Muitas vezes, até por essa questão das redes sociais, né, Joyce? A gente vê muito, assim, perfis de profissionais ali que estão dentro do nosso segmento e a gente ali começa a idolatrar, começa a achar maravilhoso, mas não entende que aquela pessoa está desenvolvendo aquilo que tem a ver com as suas habilidades, aquilo que ela se identifica. E isso a gente só acha assim, não quero ser igual a ela. Mas o que dentro daquela profissional ali que você se identifica? E aí buscar desenvolver aquilo ali, mas também entendendo que tem outras coisas dentro de você que você pode desenvolver e se especializar e oferecer o seu melhor dentro daquilo ali. É o seu diferencial, isso é muito importante. Todo mundo tem talento, né? As pesquisas mostram, né? O Instituto Gallup tem um livro, inclusive, que eu recomendo sempre, Descubra Seus Pontos Fortes, que ele fala que nós temos, em média, 5 talentos, todos nós. E tem gente que me fala, Joyce, mas eu não tenho talento nenhum. Você fica falando aí que a gente tem que identificar nossos talentos. Gente, os nossos talentos são os nossos pontos fortes. São aquelas coisas que a gente faz melhor do que outras pessoas. Eu tenho certeza que você que está assistindo a gente tem talentos que a gente não tem. Eu tenho diferenciais, pontos fortes que a Carla não tem e vice-versa. Agora, se eu fico só olhando para a Carla e falo assim, a Carla faz isso melhor do que eu, a Carla faz outra coisa melhor do que eu vou me distanciar cada vez mais de reconhecer esses meus pontos fortes. E aí a gente fica na sombra, né, de um profissional ou se espelhando e se frustrando, porque ninguém é igual a ninguém. Oi meninas, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar sobre o curso Vem Cá Organizar, da Carla Coelho, a minha mentora querida. E hoje eu tô aqui, num projeto super bacana. A minha cliente está super satisfeita, então dá pra ver que realmente o curso dá resultado, né? E eu quero muito que vocês tenham esse prazer também que eu estou tendo de organizar a casa de alguém e ver a felicidade na carinha da pessoa. Vem cá organizar também. Verdade, perfeito, muito bom, Joyce, é verdade. Olha aí, meninas, espero que vocês estejam pegando essas dicas. Já coloca aqui nos comentários se está fazendo sentido, se está agregando para você, o que vocês estão achando. Se vocês têm perguntas também, porque olha só, acordei aqui com a Joyce, que ela vai responder umas 2, 3 perguntas no máximo, se vocês tiverem. Então, por favor, manda aqui nos comentários e manda coraçãozinho também se está agregando aí para você, está somando.
está acrescentando na sua jornada, tá bom? Manda aqui pra gente se você está curtindo. Minha próxima pergunta, Joyce, é o seguinte: quais as precauções que um profissional deve ter ao iniciar essa transição de carreira? A gente já falou de algumas, né? O mais importante é não ficar se espelhando ou achando que tem fórmula mágica. Não existe fórmula mágica para nada. Você precisa entender o que é necessário para entrar naquela área e fazer um planejamento e trabalhar, entrar em ação, passo a passo ali do que é necessário para fazer. Tem gente que olha e acha que é muito difícil, outros que se empolgam, começam muito acelerados e param no meio do caminho. Então, as precauções principais, até pelos erros que eu vejo aqui, é você nem começar muito devagar, né, com medo, trabalhar isso antes, entendendo você, entendendo o que é necessário para você seguir, para não deixar o medo te atrapalhar de seguir em frente, e nem iniciar com muita vontade, queimando ali as etapas, querendo fazer tudo ao mesmo tempo para se cansar logo no início, se frustrar e virar e falar assim: ah, mas Carla falou que tinha que fazer isso, que em tantos dias eu teria conseguido, em tantos meses, mas eu não consegui até agora. Aí você vai ver que você pulou alguma etapa, pulou alguma coisa importante. Então, as principais recomendações que eu dou são essas: é você fazer um planejamento, ter alguém, como eu já estou recomendando aqui a Carla, no caso do personal organizer, uma pessoa que você confia, que você sabe que passou por aquilo, que tem a parte técnica para te orientar, que tem o caminho das pedras para te dar, para você poder ir se direcionando e caminhando cada vez mais rápido, mas na direção certa, com foco. Maravilha. Olha só, meninas, muito interessante isso que a Joyce está falando. Por que a gente vê muito, né? Um erro que realmente a Joyce falou aqui sobre você se precaver você pode fazer de uma forma gradual, você precisa se conhecer e conhecer também aquilo que você está entrando e manter a constância. Olha essa palavra, né? A Joyce falou aí sobre essa questão de entrou, fez a transição, começou aquilo ali que você queria, que você se identificou, poxa, você gosta daquilo. O que eu vejo muita gente fazendo? Desistindo cedo demais, né? Não se permitindo se evoluir, se desenvolver, crescer, amadurecer, né? Às vezes parando na primeira circunstância, né? Então, assim, é fundamental essa palavrinha, né? Pequenininha, constância, para que você consiga se desenvolver e, de fato, em busca dos resultados. Isso é algo que a gente vê, é muito comum, né, Joyce? A pessoa faz a transição, inicia algo novo, mas não se dá esse tempo de amadurecimento, desenvolvimento, né? E, às vezes, desiste. Não tem nada fácil, gente. Não foi fácil para mim. Tudo bem que lá atrás eu falo, se eu soubesse do que eu sei hoje, teria sido mais rápido, não teria sofrido eu tanto. Também. Mas as principais histórias que a gente vê de pessoas de sucesso hoje, quando a gente vai entender profundamente, a gente vê que tem muito trabalho por trás, tem muita superação de obstáculo, tem muitos dias ali de desespero. Então é você entender e por isso se conhecer que não vai ser um mar de rosas, que não vai ser 100% tudo perfeito. Mas que você, sabendo, né, e se conhecendo, quando acontecer, vão acontecer imprevistos, vão acontecer problemas, você vai conseguir superar e vai seguir em frente, não vai desistir. Por isso tem que ser alguma coisa que você reconhece que tem a ver com seus objetivos, né, o famoso propósito, que vai levar você à sua missão. Mas se a gente romantizar isso, propósito nada mais é do que você entender, né, as suas preferências, os seus sonhos, os seus objetivos e estar fazendo algo que vai te levar nisso, que vai contribuir com isso. Então, se eu faço uma coisa só por dinheiro, né, no primeiro obstáculo, eu não consegui cliente, eu não estou conseguindo dinheiro, eu vou desistir. Agora, se eu sei por que eu estou fazendo aquilo, o dinheiro não veio, o que está acontecendo de errado? O que eu posso melhorar? Né? O que eu tenho que entender melhor para isso funcionar? Então, é entender que a caminhada ela é cheia de altos e baixos, mas vale a pena se você enxerga que você vai chegar lá no final. Verdade, que você enxerga também que você tem uma missão com aquilo ali, que é realmente aquilo que a Joyce falou, aquilo se tornou um propósito para você. Né? É muito bacana isso, porque assim, isso uma vez, Joyce, eu lembro que eu vim fazer uma reflexão, né, sobre aquilo que eu estava trabalhando e eu pensava assim, poxa, será que eu faria isso aqui de graça? E aí quando eu vi essa resposta, sim, eu faria isso de graça, porque isso me preenche, me dá essa sensação de, poxa, eu estou contribuindo com as pessoas, né? Eu queria muito trabalhar com algo que eu pudesse ajudar pessoas e hoje
né, com o personal organizer eu posso. Eu recebo esse reconhecimento e era algo que eu sempre quis, né, obter um reconhecimento por estar ajudando outras pessoas. Então, assim, à medida que você vai descobrindo que de fato você está vivendo uma missão, né, independente da circunstância, aquilo ali não vai te fazer parar, pelo contrário, né, aquilo vai te fazer querer evoluir, entregar o seu melhor. Pronto, agora, né, você já está nessa jornada de realmente estar vivendo algo que não é só por dinheiro. Né? Esse é o principal. Muito bom, excelente, Joyce. Maravilha. Joyce, deixa eu te perguntar. Muita gente tem essa dúvida, por quê? No personal organizer a gente encontra mulheres, né? Enfim, homens também. Hoje em dia a gente vê muito homens fazendo transição de carreira para desenvolver o negócio de personal organizer. E pessoas de diversas idades. Tá? E aí, a gente vê algumas mulheres assim que já passaram da casa dos 50, dos 60 e acha que, não, já passei da época. Aí eu te pergunto, existe transição de carreira tardia? Existe transição de carreira em qualquer momento, em qualquer idade. Né? E foi muito interessante que agora há pouco eu conversei sobre isso, porque hoje de manhã a gente postou uma frase da pessoa que ganhou o Oscar ontem, né? Que falou sobre isso, 60 anos, né? E ela falando sobre as mulheres não acreditarem que passou a idade. Ah, já passou a minha fase, já passou. Não existe isso. E agora há pouco, um ex-profissional aqui que a gente assessorou me mandou uma mensagem. Ele tem 60 anos e fez um processo para transição de carreira para uma outra área. E me mandou uma mensagem agradecendo que ele entrou na área que ele tanto queria. Então, você vê, né? 50 e tantos anos. São 2 casos no mesmo dia. Um de uma mulher, né? Que foi mundialmente aí reconhecida pelo Oscar. E de uma pessoa que eu atendi aqui. E a gente vê todos os dias isso. Da mesma forma que a gente tem pessoas de 20, né? De 30. Não tem idade. Quanto mais tempo passa e você vai passando por cima disso, mais difícil fica. Então, por isso a gente tem tantos casos de pessoas mais velhas, né, se aventurando, porque elas esperaram muito tempo. Recentemente também outras alunas com mais de 50 anos falaram com a gente que estavam iniciando como personal organizer e assim, já colocando muita ação, tendo resultado com o seu negócio, e é muito bacana. Então, ó, mais uma vez, nós se comprovando que não existe transição de carreira tardia, meninas. Maravilha. Para vocês, assim, a minha visão é que quando a gente vai trabalhar por conta própria, quanto mais velho a gente mais a gente impressiona, porque parece que a gente tem experiência, não é, cara? E a gente tem alguns parceiros aqui que já tem 60, 70 anos, e às vezes eu chamo eles para fazer uma parte do trabalho que a gente faz em algumas empresas. Quando eles entram na reunião, Carla, você sabia que o pessoal acha que eles que são os donos aqui da Carreira em Movimento, por causa da cabeça branca? Aí começa a falar com eles. Eu falo assim, tá vendo? São meus alunos, às vezes eu trago para poder fazer alguns trabalhos aqui com a gente, e a pessoa está dando atenção a eles. Então, quer dizer, por quê? Porque parece que a pessoa que tem é mais velha tem mais experiência. Então, é um ponto maior no mercado. Você passa mais credibilidade. Verdade. Tem pontos positivos e negativos, né? Mas muitos pontos positivos. Mas eu acho que tudo depende dessa questão de posicionamento. Isso. Não importa a idade, importa o seu posicionamento. Exatamente. Né? Como você encara. Assim, exato, como você encara. Isso foi algo que eu tive medo também, né? Eu pensei há quase 5 anos atrás, né? Vinha esses pensamentos, será que as pessoas vão me dar credibilidade, né, para poder estar ensinando algo? Mas com certeza o segredo está nisso, né? O seu posicionamento, a sua postura profissional. Isso independe de idade. Né? Quando eu fui coordenadora de RH, Carla, eu tinha 25 anos. Era uma empresa super machista, uma mão de obra operacional. E assim, eu sofri bastante preconceito. Mas quando você sabe aquilo que você está fazendo, né? Você vai com a cara e com a coragem e se posiciona. Então as pessoas perguntavam se eu tinha 30 anos, 33 anos, eu tinha 25. Por conta da forma, né, que eu estava lidando ali com a situação. Perfeito, é isso aí. Não tem idade, não se limitem. A gente às vezes coloca algumas coisas, algumas pedras no caminho que não existem, que estão só na nossa cabeça. Só na nossa cabeça, exatamente. Um dos ingredientes, então, a gente pode dizer que é coragem. O que mais? Certeza. Coragem, foco, autoconhecimento, atitude. São coisas que não podem faltar em nenhum profissional. E os que vão empreender, mais ainda, tem que ter uma dose ainda maior.
Porque para a gente sobreviver no nosso mundo atual, é só a gente perceber ao nosso redor a quantidade de pessoas que estão paralisadas, né, que não têm coragem para seguir em frente, e né, se distrai muito, né, o Joyce, uma coisa que eu vejo que é muito comum, né, e eu acredito que isso seja em todas as áreas aí com seus alunos também, a questão da distração. Sim. Né? A gente se distrai por conta das pessoas ao redor, das redes sociais, o que o outro está fazendo. Sim. E aí essa falta de foco naquilo que você se propôs a fazer influencia totalmente nos teus resultados. Por isso ter planejamento, se conhecer é fundamental. Porque você vai ter várias pessoas ao seu redor falando que aquilo não vai funcionar, que aquilo não vai ser bom para você, que não é para você fazer a transição. Ou você mesmo vai perceber alguma dificuldade, como eu já falei, e você vai querer parar. Então, se conhecer, ter foco e ter alguém te direcionando, te dizendo, não, é isso mesmo, faz outra coisa, né? Como vocês estão aqui com a Carla, é fundamental. Porque senão a gente desiste mesmo, gente. Qualquer pessoa tem muito mais coisas, tem muito mais influências negativas do que positivas. É verdade. É verdade. Olha só o que a gente está falando aqui pra gente, meninas. Ó, outra dica preciosa. Né? Quando você tá ali, fez a transição para algo que muitas vezes, olha só, o personal organizer, a profissão de personal organizer, é você se inserir no empreendedorismo. Se você é aquela pessoa que estava no mercado tradicional ou está no mercado tradicional, falou que vai empreender já é algo assim que gera esse movimento negativo das pessoas, né? Já de te desestimular. Sejamos sinceros, né? Qualquer coisa que você vai empreender que foge daquilo que é tradicional na nossa sociedade, nas pessoas que estão ao seu redor, geralmente, isso que a Joyce falou, vai vir uma carga muito grande de desestímulo, né? De desmotivação. Então, o primordial é que você se cerque, né, de pessoas que te ajudem nessa caminhada de crescimento, de evolução, de desenvolvimento. Por isso que aqui dentro da Vem Organizar, né, Joyce, e eu acredito que também na Carreira em Movimento tem isso também, essa questão da comunidade de alunos, né, ali se ajudando. Isso faz total diferença. Você está conectado nos grupos, estar dentro das mentorias, das aulas ao vivo, né, dos movimentos feitos dentro da comunidade, para que uma ajude a outra. Enfim, os alunos, né, estejam ali nessa energia positiva de um estimulando o outro. Né? É isso, porque são pessoas que têm objetivos em comuns. Inclusive, essa é uma outra grande dica. Quando você está fazendo transição, você tem que mudar, além do seu posicionamento, você mudar a sua rede de relacionamento em algum aspecto. Olha só. Porque eu lembro quando eu comecei a empreender, que eu só tinha amigos e pessoas ao meu redor que eram profissionais de empresa privada. Então, eles não entendiam os meus desafios do dia a dia. Quando eu conversava com eles, o que eles falavam para mim? A realidade da vida deles. Ah, Joyce, por que você não volta para o mercado? Né? É mais fácil, você é uma boa profissional. Mas quando eu olhava para eles, eu falava assim, por que eles estão falando isso? Se nem eles estão felizes ali na carreira deles. Então, a gente tem que perceber da onde está vindo aquela informação que está atrapalhando a gente, se está atrapalhando ou ajudando, e se a gente deve dar credibilidade para aquilo que a pessoa está falando. Porque na maioria das vezes a pessoa está te falando uma coisa que ela não vive. Como é que ela vai te dar uma dica uma frase que mudou a minha vida, Joyce, que é o seguinte, jamais receba crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Anota isso. Isso aí muda a nossa vida. Perfeita frase. Vou repetir, jamais receba crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Porque tá cheio de urubu, tá cheio de gente para te desestimular, desmotivar, né, daquilo que você está se propondo a fazer. Por quê? Porque é algo novo, é algo diferente, é algo que ela jamais teve a coragem de fazer, iniciar, né, se inserir. Então, para ela, para te proteger, muitas vezes não é nem por mal, mas é para te proteger, tenta te desmotivar. Mas à medida que você se cercar, né, de pessoas, de uma comunidade, enfim, de pessoas que te ajudem, que pelo contrário, te motivem, te elevem, vai ficar muito mais fácil. Muito, exatamente. Então é prestar atenção nisso, nessa rede de relacionamentos. E se a Carla, por exemplo, está dizendo da comunidade, a experiência que eu tenho aqui com a minha comunidade é transformadora. Eu tenho certeza que é de vocês também, Carla, porque as pessoas chegam às vezes para me fazer perguntas totalmente desmotivadas, mas eu estou com muito trabalho, está muito difícil. Aí vem outra e já ajuda.
Por que você não faz tal coisa? Eu estou fazendo tal coisa. Então, assim, você se cerca de pessoas que estão com um objetivo em comum ao seu, que estão ali querendo agregar e não desagregar. Isso é muito importante para a gente seguir em frente. É o posicionamento, é se conhecer e se cercar de pessoas que são também da área ou que estão caminhando em direção aqui. Perfeito, maravilha. Mas algo interessante, né, Joyce? Às vezes a gente fala assim, eu tô apostando na profissão tal. Mas, na verdade, a gente não tem que criar um pensamento de assim, eu tenho que apostar em mim mesma. Porque a profissão de personal organizer, ela já tá dando certo para milhares de mulheres. Agora a gente tem que ver se vai dar certo na sua vida. Você que vai fazer acontecer. Não tem isso. A gente falou lá no início, né? Por isso você tem que começar por você. Pelo motivo que você vai trabalhar nessa área, o que você tem de diferencial, o que te falta, né? Quais são os pontos fortes, os pontos fracos, para você apostar que vai dar certo com o planejamento que você vai criar. Do que falta, você vai buscar o que vai te complementar. E o que você já tem, você vai potencializar, você vai usar a seu favor. É assim que a gente se diferencia, né? Tendo um conhecimento sobre a gente, sobre a área. E não é isso, assim, vou apostar, vou jogar. Tem gente que fala assim, eu vou jogar para o universo. Seja o que Deus quiser. Falei, gente, Deus ajuda quem cedo madruga. Já dizia minha mãe, né? Isso aí, construa a sua sorte, é verdade. Você já identificou que gosta de organização. Agora você precisa entender um pouco mais sobre esse gostar. Qual é a sua história, né? Quais os diferenciais que você tem que você pode conectar com essa área de organização. Começa a entender mais sobre a área. Você está aqui com a Carla, né? Todos os conteúdos que ela está compartilhando, para você entender o que é necessário para você entrar na área. Faz uma planilha. Eu trabalho muito aqui com os alunos, uma planilha, Carla, né? Prós e contras daquela área. Então, você vai se conhecer. Por exemplo, eu, Joyce, se eu quiser hoje entrar na área de organização, o que eu tenho que me ajuda e o que me falta? O que é facilidade ou dificuldade ali daquela área? E também se conseguiria iniciar com aquilo que tem, né? Com as habilidades que tem, você já conseguiria iniciar. Quando você faz essa planilha, você vai conseguir enxergar a realidade atual. Para você entender o que falta e o que você já tem para você usar. É assim que você começa. Perfeito, muito bom, excelente. Olha só que dicas preciosas, meninas. Então, já quero encerrar aqui com a querida Joyce. Mais uma vez, te agradecer muito, Joyce, por compartilhar, entregar aqui muito conteúdo de valor, viu? Te desejar muito sucesso, cada vez mais, com Carreira em Movimento, esse trabalho tão especial, ajudando pessoas, de fato, a viverem seus sonhos, né? É algo assim, muito transformador, muito que agrega muito na vida de tantas pessoas. É isso. Obrigada, Carla. Foi um prazer. A gente precisa se movimentar o tempo todo. Então, eu tenho certeza que quem está assistindo a gente aqui é porque tem ali vontade de se movimentar ou já está se movimentando. Então, aproveitem, entendam mais aí sobre a área de organização. Sigam a Carla, usem as dicas. Não dá para a gente ouvir uma coisa, não dá para deixar de ouvir, né? Aquilo que a gente já ouviu está ali. Então, a gente tem que fazer alguma coisa com isso agora. O mundo só vai melhorar, as coisas só vão mudar com a nossa ajuda. Então, todo mundo que está aqui já tem uma missão de fazer a diferença. Verdade. Então, coloque em prática, que eu tenho certeza que vocês, além de ajudar vocês, vão estar ajudando muita gente. Tá? Um beijo no coração. Um beijo, Joyce. Tchau, tchau. Então, se você quer se tornar a mais nova personal organizer, chegou a oportunidade que você precisava, porque estão abertas as inscrições para o curso de formação em personal organizer da Vem Cá Organizar. O curso de R$ 1.297 está saindo hoje por apenas R$ 397, ou em até 12 vezes de R$ 39,62. E você vai ganhar de bônus o acesso ao curso completo de marketing digital para personal organizers. E também o módulo bônus de consultoria de imagem e estilo para o personal organizer, além do módulo bônus de organização para casais. Você vai ter acesso à nossa comunidade, nosso grupo fechado exclusivo para alunas, o acesso ao nosso centro de formação de equipes e parcerias, com suporte integral para alunas, e o curso ainda gera certificado. E possui acesso vitalício, onde você vai poder assistir de onde e quantas vezes desejar. Então corra, garanta a sua vaga, aproveite essa oportunidade, porque ela talvez não apareça para você novamente. Clique em algum botão aqui embaixo desse vídeo, se inscreva e a gente se encontra lá dentro das aulas. Até lá!